palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, Usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Vem nos transformar, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então Vem nos usar, Senhor. usa-me, Senhor, Usa-me. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Enche-nos com teu Espírito, Senhor. enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Neste momento de adoração, Sonda-me, peça com todo o teu ser, para que o Senhor quebranta-me, possa quebrantar, transformar a sua vida, transforma-me, dirigir os teus caminhos. enche-me e Somente as vozes vamos usa-me. declarar. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Enche-nos, Senhor. enche-me e usa-me, Senhor. Querido, por favor, abra sua Bíblia no Salmo 90, para a nossa meditação nessa noite. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio
de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, e acabam os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor a 80 anos. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Vamos ler juntos o verso 12, bem forte. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Mais uma vez, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Agora eu queria ver só as mulheres fazendo essa oração, as vozes femininas. Amém. Os homens, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém. Que Deus, na sua misericórdia e graça, possa aplicar esse texto ao nosso coração essa noite. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, nos concede a vida eterna nos céus. E nós não temos nenhuma dúvida de que o céu que Deus tem preparado para nós é um lugar infinitamente melhor, e que nada absolutamente nessa vida se compara ao que Deus tem reservado para nós. Nada, absolutamente nada. As melhores palavras não conseguem retratar aquilo que Deus tem preparado por nós e para nós. O céu, de fato, é o lugar para onde vamos, e é o lugar aonde definitivamente nós vamos passar a eternidade, e vamos experimentar e vamos vivenciar aquilo que de mais sublime existe. Mas a palavra de Deus nos ensina também que antes de chegarmos no céu, nós temos uma caminhada nessa terra. Deus tem um tempo de vida estabelecido para nós. E a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados, ou seja, Deus estabeleceu um tempo certo para a nossa vivência aqui. E essa vivência que Deus tem estabelecido para nós também precisa ser, deve ser uma vivência
muito feliz, abençoado. Nas palavras aqui do salmista, ele diz: alegra-nos todos os nossos dias, verso 14. O Espírito de Deus levou Moisés a fazer essa oração, e eu não creio que isso aqui está aqui por acaso, não. De fato, é da vontade de Deus que nós vivamos alegres todos os nossos dias. Vida plena, vida abundante, foi o que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E não é vida abundante para ser vivida lá no céu tão somente, não. É para ser experimentada aqui. Mas, sejamos sinceros, nem sempre é assim. Sejamos sinceros. Nem sempre terminamos o nosso dia com essa satisfação, com essa alegria. Para muitos, infelizmente, até mesmo viver passa a ser algo cansativo, enfadonho. E não poucas pessoas estão aí a todo momento dando sinais disso, do seu cansaço, do seu estresse, dizendo que a vida está sendo pesada demais. E na linguagem lá de Isaías, a cama está curta ou estreita e o cobertor está curto. Ou seja, as suas provisões não estão sendo suficientes para atender às suas necessidades. Então, viver passa a ser algo cansativo, triste, pesado. Mas o plano de Deus para nós não é esse. Como que você está terminando o ano de 2012? Satisfeito? Feliz? Fazendo uma avaliação, uma retrospectiva, né? Final de ano é retrospectiva, não é só a Globo que faz retrospectiva, não. Nós também precisamos fazer, né? Uma retrospectiva. É um momento próprio para isso. Termina um ano de atividades. Não quer dizer que terminaram os desafios, as batalhas, não. Continuam, a vida continua. Mas encerra-se um período. Um momento próprio para uma retrospectiva, como que você vivenciou cada dia do ano de 2012. Valeu a pena viver 2012? Valeram apenas os seus dias? Faça valer a pena o ano de 2013. E eu aprendo com Moisés como fazer valer a pena os meus dias de vida. Moisés não está aqui longe disso, querendo dar uma receita. Mas com certeza Moisés está dando a nós aqui conselhos de sabedoria, para que nós vivamos uma vida realmente feliz e abençoada. Moisés está aqui com seus 120 anos aproximadamente. 120 anos vividos intensamente. A história de Moisés, registrada na Bíblia, nos mostra isso. Poucos homens na Bíblia vivenciaram com tanta profundidade o propósito de Deus como Moisés. Que vida! Moisés aqui está com 120 anos, diz alguns autores que ele está no alto do monte, olhando o acampamento de Israel e ao mesmo tempo contemplando a terra prometida. Ele já sabia que não entraria na terra prometida. Mas ele olha para os seus filhos e o seu coração pastoral quer deixar para eles alguns conselhos de sabedoria, para que os seus dias valessem a pena ser vividos. Eu queria que você olhasse comigo para esse texto nessa perspectiva. Vamos aprender a viver com sabedoria
a partir do Salmo 99, daquilo que ele nos ensina. Vamos fazer valer a pena o ano de 2013, mais do que o ano de 2012, amém? Eu aprendi certa vez com o autor que quando nós estamos realmente em comunhão com Deus, nós temos mais expectativas do futuro do que em relação ao passado. E eu queria que você agora olhasse para as oportunidades, para cada dia que você vai experimentar em 2013, assim, com essa bendita expectativa de algo melhor de Deus para a sua vida. Amém? Para você chegar aqui no final de 2013 cheio de gás, querendo encarar o 2014 de peito aberto, dizendo, vamos. Em primeiro lugar, você aprende aqui com Moisés que para você fazer valer apenas os seus dias, você precisa ter a visão da eternidade de Deus e a fragilidade humana como percepções básicas para uma vida com significado. Moisés começa o Salmo proclamando a grandeza e a eternidade de Deus. Olha aí para o texto, ele diz, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que qualquer coisa viesse a existir, o Senhor já era. O Senhor já existia. O salmista aqui, Moisés, está convidando a nós fazermos agora uma viagem até onde a nossa mente consegue ir pensando nesse Deus que já existia antes que qualquer coisa viesse a existir. Mas, ao mesmo tempo, no verso 3, é como se ele nos agora puxasse a gente para baixo. E ele diz assim, Tu, ó Deus, que és soberano, grandioso, eterno, majestoso, reduzes o homem ao pó. 1000 anos são como um dia de ontem que se foi como a vigília da noite. Verso 7 ele diz, nós somos consumidos pela tua ira e pelo seu furor somos conturbados. Os nossos pecados estão sempre diante do Senhor, sempre diante do seu rosto. Nós não conseguimos ocultar nada, absolutamente nada do Senhor. Os nossos dias se passam rapidamente, eles acabam como um breve pensamento. Quando muito a gente chega a 70 anos, e o que passa disso é canseiro, enfado, e a verdade é que a nossa vida passa rapidamente, nós somos frágeis, passamos rapidamente. O que Moisés está nos ensinando é que para uma existência com significado, eu preciso no meu dia a dia conjugar essas duas coisas. Eu preciso aprender a ter essa visão desse Deus acima de tudo, de todas e das circunstâncias, que tem um plano e que age soberanamente nesse universo. E nada nesse universo alcança a sua grandeza. Mas ao mesmo tempo ele diz assim, contempla a sua pequenez, a sua fragilidade. Esse Deus todo-poderoso, grandioso, eterno, excelso, maravilhoso, Ele transforma homens pecadores, mulheres pecadoras, em vasos de honra, para que esses possam refletir a sua beleza nesse mundo em decomposição. Contudo, embora a gente nesta vida
pela graça de Deus, possa ser usado desta maneira para refletir a glória de Deus. Contudo, embora Deus possa tomar a nossa vida como vasos frágeis e colocá-los em posição de honra para que eles reflitam a beleza de Deus, apesar da excelência desse ministério, nós não podemos esquecer que a nossa vida é muito passageira e que nós dependemos de Deus para todas as coisas e que nós não podemos fazer absolutamente nada sem Ele. Sem Jesus, nós não podemos absolutamente nada. Tudo passa rapidamente, nós vamos. Agora Moisés está dizendo: ei, preste atenção que a oportunidade está passando, fique atento. Ela não volta mais. Se você tiver relógio, você vai olhar para o seu relógio e você vai ver que o ponteiro já andou. E esse tempo não volta mais. Já era. É por isso que Moisés, diante dessa realidade, ele humildemente, ele diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. A oração de Moisés aqui é para que Deus desse a eles sabedoria e desse a nós sabedoria, para que nós vivêssemos de tal maneira que aproveitássemos cada minuto, cada instante, cada oportunidade, para que nós entendêssemos que viver é um grande, um extraordinário privilégio. A visão da eternidade e da fragilidade do homem, da nossa pequenez, da nossa dependência de Deus, é uma percepção básica para que eu e você tenhamos uma vida com significado. Constantemente. E você não precisa ir muito longe para constatar que como os homens erram exatamente nesse ponto. Nós vimos aí no ano de 2012 muitos modelos de sucesso naufragarem. Ícones de sucesso. Pessoas que arrastam milhões de pessoas. Que são capazes de se colocar diante dessa multidão como modelo. E você viu multidões enlouquecidas por causa desses ídolos que a nossa sociedade ergueu. E esses ídolos, esses ícones vão se tornando aí referência para a nossa criançada, para a nossa juventude. E você observa as crianças hoje se vestindo como esses ícones, se penteando, se maquiando como esses modelos de sucesso que nós temos aí. Tal é a força da influência desses modelos na nossa sociedade. E aí, você olha para eles e de repente você tem uma notícia. Acabou. A glória deles é passageira demais. Só que eles se esqueceram disso. Eles esqueceram que eles chegaram até onde chegaram pela misericórdia e pela graça de Deus. Acharam que podia viver sem Deus. Aonde que nós derrapamos, irmãos? Aonde que nós falhamos é exatamente nesse ponto, em que nós nos esquecemos que dependemos de Deus. As pessoas ficam arrumando estratégias, né? Procurando meios para orar mais. E nós sentimos que nós vivemos uma geração que já não ora mais como anteriormente, e viramos saudosistas disso. Aquele tempo, né? A gente orava, as vigílias varavam as noites, a gente fica meio saudosista, né?
com essas coisas, e você pergunta o que aconteceu, o que aconteceu, a resposta está aqui. Nós temos uma geração que se julga muito autossuficiente, que acha que pode viver sem Deus. E quando nós entramos por esse caminho da autossuficiência, meus irmãos, cada minuto da nossa vida torna-se um inferno. Cada fardo é demais pesado para nós. Cada diversidade é demais pesada para nós. E nós vamos perdendo a capacidade de sorrir nas pequenas coisas. Nós vamos perdendo a capacidade de desfrutar das coisas boas dessa vida. Porque nós estamos loucos correndo atrás de coisas passageiras. Deus é eterno, soberano, e seus planos são maiores que eu. Ele faz de criaturas limitadas como eu e você instrumentos poderosos, mas não podemos nos esquecer. Somos o que somos, chegamos aonde chegamos, pela graça e pela misericórdia de Deus. Terminar o dia, sim, é a receita de Moisés. Terminar o dia prostrado, com o rosto no chão, dizendo: Senhor, muito obrigado por tudo quanto eu consegui realizar nesse dia. Foi pela sua graça. Não há espaço para soberba, não há espaço para arrogância, nem com Deus e nem com as pessoas ao nosso redor, quando nós temos essa visão da nossa vida. Em segundo lugar, Moisés diz assim no verso 14: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Olha aí na sua Bíblia o verso 14, e eu já li esse texto várias vezes, e me chamou muita atenção essa expressão, sacia-nos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. A expressão de manhã indica que nós que devemos ter como primeiro hábito a comunhão com Deus, e que Deus tem o compromisso de saciar as nossas necessidades. O saciar aponta para as nossas necessidades. Necessidade que se renova diariamente em nossas vidas. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Deus e somente Deus é a fonte do nosso sustento e da nossa realização. Deus e somente Deus é a fonte do nosso sustento e da nossa realização. Só Ele é capaz de satisfazer as nossas necessidades mais básicas e dar significado e sentido à nossa vida. O poeta e escritor Dostoiévski diz que a alma do homem tem o vazio que é a forma de Deus. E quando pela manhã nós buscamos a esse Deus nos encontra e supre as nossas necessidades, Ele está ali suprindo as nossas necessidades mais básicas. Milhões de pessoas em nossos dias estão infelizes e carentes, e estão levando uma vida sem sentido. A razão básica, sabe qual é? Falta comunhão com Deus. Falta intimidade com Deus. As receitas se multiplicam aí nos consultórios, né? Nos gabinetes, nos consultórios, as receitas se multiplicam para que o homem possa encontrar satisfação, felicidade. Os livros vão se multiplicando nas prateleiras, as receitas. Mas quando você volta para a Escritura Sagrada, a Bíblia diz que o segredo está na comunhão com Deus. É por isso que na viração do dia, Deus vinha ao encontro de Adão. Na viração do dia, Deus vinha ao encontro de Adão.
E quando Adão desobedeceu a Deus, a primeira atitude de Adão foi fugir da presença de Deus. E passou a se tornar um carente errante. Adão passou a se tornar vítima dos seus problemas, passou a culpar as pessoas ao seu redor dos seus problemas. Adão perdeu o referencial, perdeu o sentido e procurou satisfação em tantas outras coisas. Sabe o que faltou? Sabe o que aconteceu? Faltou comunhão com Deus. Por que nós temos uma geração de pessoas carentes? Porque falta comunhão com Deus. Moisés aprendeu esse segredo desde o início. A gente, como pastor, reflete muito sobre a vida de Moisés. Eu tenho um amigo muito engraçado que ele diz assim: Honório, tem certas coisas que Moisés não deveria ter feito e nem escrito, que ele atrapalhou o nosso trabalho todinho. Eu morro de rir com ele. Ele falou assim, eu perguntei, mas o que Moisés fez? Ele falou assim, teve um momento lá que Deus queria destruir aquele povo de dura serviço, aquele povo desobediente. E Moisés falou, não destrua não. Por que Moisés não deixou? Eu fico dizendo, e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, Moisés era um gigante. Como que Moisés suportava isso? Você já parou e já se colocou um pouquinho no lugar de Moisés? Ele vivenciou aquela experiência de ser o libertador do povo do Egito. E você lembra como que foi? Ele foi 10 vezes lá. Vai uma vez, aí não dá certo, ele volta, e Deus fala, volta mais uma, 2. Eu teria desistido na primeira. Volta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes ele volta. E aí depois que ele sai pelo deserto com aquele povo, na primeira oportunidade esse povo quer voltar para trás. E eu pergunto, de onde esse homem tirou tanta paciência, tanta bondade, tanta longanimidade? Não é isso que nós reclamamos sempre? Ou não? Você sente que falta isso? Paciência? A gente está cada vez mais impaciente, não é? Já observou como nós estamos dirigindo? Sim ou não? Gente, vocês estão me deixando culpado aqui, sozinho. Será que é só eu que estou impaciente no trânsito? Eu tenho um amigo que falou assim, Honório, minha vontade é comprar uma caminhonete velha e mandar soldar uns para-choques de ferro, e eu quero ver. Não vou ter acabar meus problemas. Que aí pode bater no meu carro, mas o carro que eu encostar, eu vou estacionar onde eu quiser, o cara me apertou, eu vou dar uma empurrada para ele, não vai ter problema, vamos embora. Indignação com o trânsito, impaciência, ninguém dá a vez para ninguém. Ninguém dá a vez para ninguém no trânsito. Aliás, a nossa Uberlândia, nós precisamos orar por isso, viu? Porque está complicado. É mais fácil andar em São Paulo do que em Uberlândia. O povo está mais educado, mais paciente. São Paulo é aquelas 4, 5, 6 vias lá, a turma deixa você passar. Aqui não deixa, não. O povo está impaciente. Nas filas do banco. Orem por mim, irmãos. Quando eu vou no banco, eu sou provado até o último momento. Ore por mim. Se você me vê no banco, você fala, pastor, está na prova. Estou mesmo. Estou mesmo. Você me vê dirigindo, você fala assim, Senhor, abençoa aquele homem para que ele peque pouco. Eu estou impaciente. A gente tem paciência, não tem paciência com as pessoas. Eu fico pensando, Deus, como Moisés tinha essa qualidade de vida. Mas é que todas as manhãs, na agenda de Moisés, a agenda de Moisés tinha uma prioridade, da qual ele não abria mão. A prioridade na agenda de Moisés é, em primeiro lugar, Deus. Relacionar-se com Deus. Grave essa expressão, essa palavra. Relacionamento com Deus é o segredo do nosso sucesso. Tem uma
um livro que eu já estudei, já fiz palestras sobre ele, chama Faça o Seu Hoje Valer a Pena, de John Maxwell. Quem já leu? Faça o Hoje Valer a Pena, John Maxwell. Meus irmãos, eu vou trazer uns livros para vender aqui na igreja, hein? Esse livro você encontra aí o Marcos, você que está nos aeroportos aí, está morando nos aeroportos, você pode encontrar ele lá nas livrarias, um livrinho de bolso, viu? Enquanto você viaja, você vai lendo, aí depois você vai me falar. Excelente livro. John Maxwell é um dos homens hoje mais respeitados na área de liderança, é um pastor. Ele fala no mundo inteiro sobre liderança. E ele diz assim no seu livro: o segredo do nosso sucesso está em uma agenda diária com Deus. Ele fala isso no mundo inteiro para líderes profissionais e empresários. O segredo do sucesso está na agenda diária com Deus. Você quer que o seu ano de 2013 valha realmente a pena? Estabeleça como prioridade Deus, relacionar-se com Deus. E a gente sabe até, a gente menciona textos de cor, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. E a gente acha que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é dar o dízimo só. Vir à igreja. Não, é você oferecer as melhores horas do seu dia para um momento íntimo com Deus. Esse é o segredo do renovar das suas forças. Esse é o segredo do renovar das suas energias. É ali que você tira a sabedoria para enfrentar todas as situações do dia. Esses dias eu acordei bem cedo, muito cedo, mais cedo do que normalmente eu acordo, e falei: Deus, o Senhor está querendo que eu ore um pouco, né? E todas as vezes que Deus me acorda muito cedo para orar, eu já sei que eu vou ter um dia pesado, né? E aí eu fui para a oração assim: Deus, o que me aguarda hoje, hein? Qual será o menu? E aí eu fui fazer uma visita, e foi logo nas primeiras horas do dia. Meus irmãos, parece que abriram o inferno e soltaram a capetada toda ali. Peso, 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 peso. Aí eu me lembrei das horas de oração e falei: oh Deus, muito obrigado. Aí eu terminei aquele momento e saí, eu falei: Deus, agora eu acho que por hoje é só, né? Mas estava só começando. Tinha mais, e mais, e mais. E quando terminou o dia, eu falei: Deus, que dia, hein? Mas aí, meus irmãos, o tempo todo, em cada dificuldade que exigiu de mim muito, paciência, sabedoria. Você consegue ouvir uma pessoa assim, sem falar nada? Quanto que você consegue ouvir uma pessoa sem falar nada? Quanto tempo você consegue? O máximo que você já foi? 1 hora? Quantos conseguem ouvir 1 hora assim numa boa? 1 hora? Poucos? 30 minutos, quem consegue? Parece que vocês não conseguem nada. Ninguém levanta a mão. Levanta a mão. Hein? 30 minutos. Dá para ouvir? 1 hora. Dá, já tem alguns. 2 horas. Então, aquele dia eu ouvi 3 horas. 3 horas eu ouvi. Eu falei: Deus, ó. Pesado. Mas cada minuto do dia valeu a pena. Gente, que satisfação eu terminei meu dia. Que satisfação eu terminei meu dia. E quando estava nos últimos momentos do dia, eu falei com Deus: Deus, tem mais alguma coisa para hoje? E aí Deus me deu um momento gostoso de comunhão com a família, de tranquilidade. Falei: muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, eu estava aprendendo que o caminho para você ter uma vida bem-sucedida e ter um dia feliz e abençoado é você começar na presença de Deus. Gaste tempo com Deus.
Em terceiro lugar, você aprende com Moisés que é fundamental você compreender que as adversidades, elas são um meio que Deus usa para trabalhar as nossas maiores deficiências. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso compreender que as adversidades são um meio através do qual Deus trabalha as minhas maiores deficiências. O grande problema nosso está no enfrentamento das adversidades. Quando tudo está dando certo, o nosso dia está maravilhoso, o nosso mês está maravilhoso, mas começaram as adversidades, o nosso humor vai para o ralo, vai por água abaixo. Basta alguém falar alguma coisa contra, se opor aos seus planos, basta alguém se levantar, basta ter problemas, dificuldades, nós já entramos em crise. O desafio nosso é olhar para todas essas adversidades e perceber Deus trabalhando através dela em nós. Meu irmão, minha irmã, o grande trabalho de Deus, a grande obra de Deus é no nosso interior. Deus não está preocupado nem um pouquinho em fazer você bem-sucedido antes de que Ele construa alguma coisa em você, dentro de você. A grande construção de Deus é no nosso interior. A grande obra de Deus no nosso interior. O Espírito de Deus trabalha incansavelmente, corrigindo as nossas deficiências e formando em nós a imagem de Jesus, para que naquele dia glorioso nós estejamos o mais parecido com Jesus possível. Deus está trabalhando incansavelmente em formar a imagem de Jesus na minha vida e na sua vida. E Deus não poupará esforços. Alguém disse que a adversidade é a melhor universidade. Ela forma verdadeiros discípulos de Cristo. Tiago nos fala sobre o propósito das provações. A provação produz perseverança, a perseverança e integridade. No final, nós recebemos a coroa da vida. Tiago está dizendo que isso é um processo. Então, quando vierem as adversidades no ano de 2013, lembre-se disso, Deus está trabalhando na minha vida, louvado seja Deus por isso. Não está errado você chorar, você sentir, não. Mas o que você precisa é manter-se ali equilibrado. É você procurar compreender com uma mente santificada que Deus está trabalhando na sua vida através dessas adversidades. Alegra-nos, diz o salmista, por tantos dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos, quantos suportamos as adversidades. Alegra-nos. Já parou para refletir sobre essa palavra? Moisés está dizendo, Senhor, me ajuda a ter alegria até na adversidade. Me ajuda a ter alegria na aflição. Me ajuda a suportar a adversidade e ainda ser alegre. Em quarto lugar e último lugar, nós aprendemos aqui com Moisés. Ter a visão diária, constante, do agir incessante de Deus na história humana. Você percebe que Moisés termina a sua oração dizendo, aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Aos teus servos apareçam. Agora a preocupação de Moisés é que os filhos de Deus, os seus servos, tenham visão para ver o trabalho de Deus, não agora numa dimensão pessoal e particular, mas numa dimensão universal, global. Moisés está aqui dizendo que nós precisamos
constantemente exercitar essa visão de um Deus que tem um plano universal. Ele cuida de mim, Ele sabe o meu nome, Ele está preocupado sim com as minhas necessidades, Ele sabe os meus dramas pessoais. Mas esse Deus tem um plano global e universal. E eu faço parte desse plano. Deus está agindo soberanamente nesse mundo e Ele está Ele está concluindo o seu plano, a história está caminhando rumo a uma conclusão final. A história tem uma consumação e Deus está levando a história para essa consumação. Apareçam as suas obras aos teus filhos. Deus age continuamente, não apenas de forma geral, mas de forma pessoal em cada uma de nossas vidas, rumo a um desfecho final, de maneira que glorifique o seu nome. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, meus irmãos, amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será vão. Amém? Faça o 2013 valer a pena. Faça o 2013 valer a pena. Aprenda no seu dia a dia a depender de Deus. Não se submeta a uma visão medíocre, não aceite a visão de um Deus vencido, capitulado. Não, Deus continua no seu trono reinando absoluto. Tem a história nas suas mãos. Esse Deus todo-poderoso, eterno, Ele se relaciona comigo e faz a minha vida ter sentido e significado. Todas as manhãs Ele tem um encontro comigo. O ano de 2013, não podemos ser românticos, precisamos ser realistas. O ano de 2013, nós teremos adversidades. Nós teremos adversidades no ano de 2013. Você pode dizer, pastor, não repete isso mais não. Mas Jesus disse que seria assim, no mundo tereis aflições. E nós não podemos ir para a vida com esse romantismo de que não vai ter problema. Quando o relógio passar a meia-noite e nós entrarmos nos primeiros momentos, não vai acontecer nada mágico e os seus problemas vão desaparecer de uma hora para outra. Isso é mentira do diabo. Você vai continuar com eles diante de você. Mas você pode olhar para eles de maneira diferente. Eles roubaram a sua alegria no ano de 2012, mas no ano de 2013 não vai acontecer isso. No ano de 2013 você vai aprender a olhar para as adversidades com outro ponto de vista. Eu e você não podemos escolher as adversidades e não podemos evitá-las. Não temos esse poder, mas nós podemos escolher como reagir a elas. Isso nós podemos. Faça esse propósito de reagir corretamente aos desafios. Eu sei que o seu lar não é aquilo que você gostaria que ele fosse ainda. Eu sei que o seu trabalho não é aquilo que você gostaria que fosse ainda. A sua igreja não é aquilo que você gostaria que fosse, os seus amigos, o seu cônjuge talvez. E todas estas questões desafiam demais você. Mas olhe para isso numa outra perspectiva. E você vai perceber que cada minuto, cada segundo do ano de 2013 será diferente. Não faltará amor. Não faltará motivação, não faltará disposição para você. E quando chegar os últimos minutos de 2013, nós vamos estar aqui juntos, cheios de gás para encarar o 2014, de peito aberto. Que Deus te abençoe.